Fala aí, galera do sexto ano, professor Nilson na área. Se liga, parceiro, na pegada do bagulho. Sexto ano, nós vamos hoje já iniciar o nosso curso de matemática do sexto ano, que é o falando sobre números naturais, certo? E esse aqui é o livro Telares, que foi distribuído na rede pública de Parauapebas, nos anos 2020, 2021 e 2022. Então, pegando uma base desse livro, já aparece aqui as principais habilidades da BNCC, tá ok? Quem quiser ler, fica à vontade. Então vamos comentar um pouquinho sobre, essa parte dos números naturais. Então se liguem aí comigo na pegada do bagulho. Os números naturais, um pouco da história. Como vimos, vivemos atualmente no mundo dos números. Mas foram necessários séculos e séculos de descoberta e aperfeiçoamentos para chegarmos à forma atual de escrita de números. Examine ao lado os registros e os símbolos que alguns povos utilizavam antigamente. E imagine a história dos números, como era cada uma das épocas e como os povos viviam, o que faziam, quais eram as suas necessidades, e precisavam registrar com símbolos as quantidades, Então, por exemplo, poderia fazer marcas no osso, tá vendo? Estão vendo aí as marcas, ou então podia fazer nós nas cordas, marca na madeira, no caso a pedra lascada, tirando as lasquinhas de pedra. Povos primitivos. Quando e como o ser humano começou a contar? Pois há milhares de anos o ser humano já contava pequenas quantidades. Os animais que caçavam, os objetos que fazia, as mudanças das fases da lua, que observava para medir a passagem do tempo, por exemplo. Então as ovelhas que criavam, entre outros. O que utilizava para contar, e ainda não existiu, se ainda não existiam os símbolos. Então usava os dedos da mão, pedrinhas, entre outras coisas. As primeiras marcações das quantidades foram feitas com desenhos nas paredes das cavernas. Nós em cordas, pedrinhas, talhos em ossos e outros tipos de registro. Ok? Então aqui uma imagem mais ou menos, galera, do que vocês vão encontrar, durante essa parte do livro. Então, com o passar do tempo, surgiu a necessidade de usar símbolos para registrar quantidades. E conforme o ser humano precisou registrar quantidades cada vez maiores devido ao pastoreio e depois com o início do comércio, foi necessário aperfeiçoar. Desliga isso aqui, depois eu faço a atualização do antivírus. Foi preciso aperfeiçoar a maneira de contar, e representá-las. Então, ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram e aperfeiçoaram diversos sistemas de numeração. Então vamos conhecer o modo como algumas civilizações registravam os números, tá ok? Então, ainda hoje algumas tribos aborígenes contam apenas 1, 2 e muitos. Ou seja, eles contam 1 e 2, quantidade o máximo que eles conseguem contar. A partir de 2 já são muitos. Ok? Então essa é a ideia dos povos aborígenes. Veja bem, o sistema de numeração egípcio, ele foi um sistema de numeração. É um conjunto de símbolos e regras que permitem representar números. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente, os egípcios registravam quantidades usando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. Por exemplo, eles usavam um bastão para representar o número 1. Beleza? Esse símbolo que parecia a letra U de cabeça para baixo vale uma dezena, vale 10. Uma corda enrolada vale 100. A flor de lótus vale 1.000. O dedo indicador, como se fosse o dedo indicador, vale 10.000. Um peixe, isso aqui era para ser um peixe ou ave, sei lá, dependendo do desenho que a gente vê, Então vale 100.000 e a pessoa vale 1.000.000. Então cada símbolo podia ser repetido até 9 vezes para representar um número. Então veja alguns exemplos. Por exemplo, o número 7. Se eu só queria representar o número 7, eu posso representar até 7 bastões, porque o bastão poderia aparecer até
9 vezes. Então, por exemplo, o número 105. Como uma corda vale 100, uma corda enrolada, então eu ponho uma corda e mais 5 bastões. Aí eu tenho o número 105. Ok? Por exemplo, o número 236. Já que cada corda enrolada vale 100, então para fazer 200 eu preciso de 2 cordas enroladas. Como o U de cabeça para baixo a gente chama o calcanhar. Um calcanhar ele vale 10 e eu preciso fazer 30. Então eu tenho 200 mais 3 calcanhares, que seria 30. E cada bastão vale 1. Como eu tenho que fazer só até o 6 e eu posso usar até o 9, então eu uso 6 bastões. Então, 236, porque são 6 bastões aqui. Olha o número 12.125. Já que uma flor de lótus vale 1000, né? E um dedo indicador vale 10, então eu coloco um dedo indicador, já tenho 10.000, mais 2 flores de lótus, faz 12.000, certo? Uma corda enrolada faz 100, então 12.100, 2 calcanhares, cada calcanhar vale 10, 20 e 5 bastões, ok? Beleza, então observe que para representar, tá? Observe que para representar os números, os egípcios usavam processos aditivos, ou seja, a adição do valor de cada símbolo organizava o valor do número. Então, por exemplo, eu tenho aqui um calcanhar vale 10, mais um calcanhar vale 10, 10 mais 10, 20, com mais 3, 23. Então, por exemplo, uma corda vale 100, cada calcanhar vale 10, então já sei que aqui eu tenho 130. Mas aí quantos bastões? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 135. No caso, o número é 135. Uma flor de lótus vale 1000, certo? Então aqui eu tenho 1000 mais 100 mais 100 e mais 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 12.005, tá? O número representado dessa forma. Tranquilo? Os egípcios não se preocupavam com a posição dos símbolos, ou seja, ao mudar a posição deles, o número não mudava de valor, certo? Então, por exemplo, aqui continua sendo 123, porque eu tenho 100 mais 10, mais 10, mais 3. Presta atenção, aqui eu tenho 1 mais 100, mais 10, mais 1, mais 10, mais 1. E a soma dá 123 também, ó, tá vendo? Portanto, nós dizemos que o sistema de numeração egípcio, ele não era um sistema de numeração posicional, tá certo? Ou seja, a posição de cada símbolo não importa. O que importa é que cada símbolo esteja colocado no seu devido lugar, tá ok? Beleza. Então, essa foi a aula sobre o início dos números, né, do sistema de numeração, e nós vamos, num outro vídeo, falar sobre os demais sistemas de numerações, tá certo? A próxima aula vai ser o romano, até chegar no nosso sistema de numeração. Então, nessa aula agora, para a gente não ficar muito tempo preso ao vídeo, tá aí a página de exercício, vocês podem printar, certo? Copia no caderno bonitinho para vocês poderem resolver. Já estão colocadas as respostas, porque, como eu disse, o livro é do professor. Não tem problema, eu poderia deixar em branco, beleza. Mas olha, vocês podem perceber, tá a resposta, ó, 316, observa bem aqui, 316, né? Se a gente for olhar aqui, tá, peraí que deu um bug aqui na mesa, tá o 316, por quê? Porque aqui eu tenho 100 mais 100 mais 100 dá 300, mais 10 e 6 bastões. Ok, galera? Valeu, se liguem aí na pegada do bagulho.